Oi, gente. Oi, oi, oi. Estamos aqui hoje. Boa noite, Wolf. Estamos aqui hoje para falar sobre os elementos da neurodivergência, queeridade e representatividade. E para isso, eita preula, não. Merda, já vem. Pera aí, gente, já vem. A porra do... Pera aí. Pera aí, gente. Browser. Agora não pegou. Não existem situações. Deixa eu ver. Gente, não anunciou nos bots, anunciou? Anunciou. Só pra saber. Pera aí. Ok, gente. Vamos lá, vamos lá. Concurrent viewers. Vamos lá, deixa eu só ver. Estatísticas. Aí. Pera aí, gente, um momento. Ok, olá, gente. Vamos começar. Então, nós temos que preparar aqui. Oh, cadê? Primeiramente, nós vamos ter que falar sobre os processos de como neurodivergências são mostradas. Alguém já viu The Good Doctor? Aquela série de TV? Se alguém já viu The Good Doctor, então nós vamos ter que mostrar aqui no browser. Deixa eu mostrar aqui. The Good Doctor é uma série de TV que mostra um doutor que, segundo a série, tem autismo. E é uma das piores representações, assim, de autismo na mídia. Vamos lá. A gente tem que falar do The Good Doctor, é uma das piores representações de autismo na mídia. Ele apresenta uma fetichização absurda das estereotipias autistas. Ele apresenta uma das piores representações de como uma pessoa autista se porta. Ele apresenta várias representações estereotipadas, forçadas, quebradas e já ultrapassadas de pessoas autistas. É claro, a gente pode falar que existem várias condições que podem classificar uma pessoa autista. Autismo é uma condição de neurodivergência, tem 3 graus de suporte, 1, 2 e 3. A gente pode classificar como esses graus sendo graus de necessidades cada vez maiores dentro da questão social. E quando nós estamos falando de neurodivergência, a gente tem que falar de uma coisa muito importante. Neurodivergências são muito específicas em como se lida com cada uma delas. Nenhuma neurodivergência é necessariamente igual a outra. E 2 pessoas com neurodivergências não serão a mesma pessoa. Não terão as mesmas estereotipias, as mesmas formas de pensar, as mesmas formas de agir. Porque nós temos que pensar em neurodivergências como uma forma distinta de como os cérebros, as interações funcionam e não necessariamente como uma forma de equalização. 2 pessoas com autismo não vão agir da mesma forma.
Duas pessoas com TDAH não vão agir da mesma forma. E por isso nós temos que entender essas situações como situações específicas, como situações que cada pessoa vai ter suas necessidades, seus desejos, suas vontades. Cada pessoa vai ter suas formas de pensar, suas formas de agir. Cada pessoa vai ter as suas formas de hiperfocos ou não. E ao ter cada um suas formas de hiperfocos, nós temos que pensar em como esses hiperfocos vão funcionar dentro de cada forma de pensar, agir e viver. Sabe? E aqui nós temos que entender que esta representação é uma representação extremamente estereotípica, extremamente forçada, extremamente muito ultrapassada, que tenta aumentar as estereotipias de forma sinistra para se manifestar de forma cada vez mais, bom, quase cruel. E a representação é importante. Nesse caso, pela mesma forma que a representação é importante em qualquer área da vida, em qualquer área que a gente possa pensar e agir. A representação é importante por causa que, sim, Stoneflower, isso acontece. Oi, Stoneflower. Sim, isso acontece. Acontece muitas vezes que as pessoas utilizam essas representações estereotípicas para zoar pessoas neurodivergentes, principalmente pessoas com autismo. E nós não podemos, e nós temos que entender a importância da representatividade e da representação. E ao entender a importância da representatividade e da representação, nós temos que compreender a importância de como isso funciona. E de como essas representações e representatividades vão afetar a percepção social e humana sobre, sobre como as pessoas devem se portar e como as pessoas percebem isso. É importante ter representações boas e de qualidade para que as pessoas possam notar e entender as nuances e as relações que isso tem. Curiosamente, neurodivergências têm muita correlação com a queeridade, com o ser queer, com o ser divergente. E essas correlações são muito importantes porque a queeridade e a neurodivergência muitas vezes têm relações muito profundas. E ao ter essas relações muito profundas, as representações de ambos são muitas vezes muito parecidas em como elas são feitas. Da mesma forma que uma pessoa gay, muitas vezes, em uma série, em um filme, a personalidade da pessoa é ser gay, é ser ele é o amigo gay, a personalidade dele é o amigo gay, sabe? Muitas vezes isso acontece em séries, em filmes e em tudo mais. Da mesma forma acontece com pessoas autistas e com TDAH. A personalidade se torna autismo, o TDAH. Sabe? A personalidade da pessoa se torna autismo e TDAH. Curiosamente, a personalidade do Sheldon Cooper é melhor. O Sheldon Cooper tem uma representatividade melhor. Não é melhor que tem por aí, mas ele é melhor do que do Good Doctor. Tipo, obviamente não é a melhor representatividade que a gente vai ter, mas ela é melhor do que a do The Good Doctor. Então, tipo, o Sheldon, ele tem estereotipias, mas a personalidade dele não é ser autista. Ele tem gostos e desgostos, ele tem efetivamente desejos e vontades e coisas próprias. E a personalidade dele, ele
é altamente influenciado por essas estereotipias, por essas características que ele demonstra, por essas características demonstradas. Ele é altamente influenciado, por exemplo, pelo desgosto dele em ter, ah, em algumas, pela mania dele de limpeza e tudo mais, mas ele não é, efetivamente, ele não é, a personalidade dele não é igual a do The Surgeon do The Good Doctor. Tipo, a personalidade do The Good Doctor é que ele é. A personalidade dele, ele é autista. A personalidade dele é autismo. Essa é a personalidade dele. Essa é efetivamente toda a personalidade dele. Como ela funciona, como ela age, como ela se manifesta. Esta é a personalidade dele. Esta é a forma como ele pensa, como ele age, como ele faz as coisas, como ele funcionalmente existe dentro da sociedade. Sabe? Essa é a personalidade que ele demonstra. Ele não tem uma personalidade, ele não tem uma efetivação. Ah, ele não tem nada além de tipo ser autista e gostar de medicina. Nada. E eu tô pegando essas duas representações porque elas são as mais famosas que você pode ver uma pessoa pegando. É claro. Você pode. É as mais famosas. E as pessoas, como já foi falado aqui no chat, as pessoas, quando elas pegam essas características, elas muitas vezes usam essas representações estereotípicas para zoar pessoas com autismo, com TDAH. Mas vamos lá. Então a gente vai começar a entrar em algumas das melhores representações. Vamos começar a caminhar para representações melhores, então. Quando a gente caminha para as representações melhores, a gente pode pensar, por exemplo, em, ah, sabe, os traços neurodivergentes que acontecem, por exemplo, em Dungeon Meshi. Em Dungeon Meshi é um anime bem famoso recentemente, que basicamente é exatamente o que o nome é basicamente é, cozinhando numa dungeon e é exatamente essa a premissa e tudo bem, mas a questão é, o personagem principal, o Laios, esse cavaleiro aqui, o Laios, ele tem uma das melhores representações de autismo que eu já vi. Ele é autista, ele tem um hiperfoco, ele tem todas essas relações de hiperfoco, de autismo, de relações assim, e que ele não é hiperestereotipado, ele, sabe, ele também a sociabilidade dele, ele encontra dificuldade em socializar, ele encontra dificuldade em encontrar amigos e tudo mais. E ele é classificado pelos outros como uma pessoa estranha, como uma pessoa diferente, sabe? Mas ele é gentil e tudo mais, e ele é uma boa representação, sabe? Inclusive quando ele tenta o melhor dele para, sabe, fazer o que ele quer em contraste com o que é necessário. E com tudo isso, ele vai criando relações com as pessoas ao redor dele, e ele é uma característica, tem características altamente autistas, tipo, que se encaixam muito no autismo, e é uma das melhores representações. Aqui nós temos que ele, por exemplo, faz estereotipias, ele tem padrões, ele tem pensamentos, ele tem hiperfocos, sabe, ele tem tudo isso sem ter todo aquele exagero de que séries geralmente colocam. É, e aqui nós temos que pensar como nós colocamos isso em contraste com as nossas necessidades de representação. Como nós vamos pensar em representação como um contraste próprio e não como uma realidade imposta. O contraste da representação com o que existe na realidade é muito grande. Como nós vimos em The Good Doctor, ele muitas vezes é estereotipado, tem até aquele meme I am a surgeon, tem uma hora dele sendo extremamente transfóbico e tudo mais. É uma série bem merda. É uma série bem merda nisso. E tem umas horas dele sendo extremamente transfóbico e tudo mais, nesse aspecto. Então, como é que nós contrastamos essas realidades com o mundo real? Como é que nós contrastamos esses pontos com o mundo real? Nós podemos contrastar essas realidades através de como elas se apresentam, sabe? De como elas vão se manifestar.
e de como, na realidade, sabe, é, como elas vão se organizar no pensamento social. E aqui a gente tem que pensar sobre o pensamento social. O pensamento social é como as pessoas percebem coisas socialmente. O que elas esperam dessas características socialmente. Isso vale para tudo, efetivamente. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você pensar tem um pensamento social envolvido, como você. É basicamente o que são os arquétipos sociais, o que a sociedade espera de uma pessoa, o que a sociedade espera de que um tipo de pessoa seja, a imagem que é convocada quando você pensa em um tipo de pessoa. E esses arquétipos envolvem vários elementos: capacitismo, racismo, transfobia, homofobia, sabe? Envolve, por exemplo, culturas, envolve, sabe, etarismo, envolve vários aspectos socioculturais que vão formar necessariamente essas ideias. Esses aspectos não são puros, eles não são irreparáveis de danos, esses aspectos existem dentro da essência da sociedade. Esses aspectos, novamente, eles são formados por como a sociedade é formada. Sabe? E aí a gente tem que lembrar que, como a sociedade é formada, essas imagens se formam por essas características, e ao se formarem por essas características, elas se manifestam de forma distinta para cada tipo de grupo. E aqui nós temos que lembrar que a representatividade na mídia é uma das formas que existem para se alterar e perceber diferentes essas características sociais, essas características especiais, essas características próprias. Essas características que vão se manifestar de forma própria para cada sociedade, para cada arquétipo. Então, quando você pensa em uma pessoa com autismo, vem uma imagem específica. E esta imagem é informada necessariamente por coisas como a relação social, como capacitismo, como a representação midiática. Se o único contato que você tem com pessoas com autismo é, por exemplo, The Good Doctor, a sua ideia de uma pessoa com autismo vai ser extremamente diferente de uma das pessoas que você vai encontrar. Cada pessoa com autismo vai ser um tipo de pessoa. Nem todo mundo vai ter altas habilidades. Muitas vezes pessoas com autismo têm dificuldades na escola, de aprendizado, e tá tudo bem, essas coisas acontecem, porque a escola e o aprendizado foi feito por pessoas neurotípicas para pessoas neurotípicas. Ele não foi feito para abraçar e incluir pessoas neurodivergentes. A escola, a faculdade são ambientes neurotípicos, são ambientes que não foram feitos para incluir pessoas com autismo TDAH muitas vezes. E eu falo autismo e TDAH, mas existem outras neurodivergências, como esquizofrenia, como por exemplo borderline, como por exemplo ah, é, personalidade esquizoide, como por exemplo, sabe, ah, então, tipo, existem outras formas de neurodivergência que eu não estou falando tanto por causa que a minha experiência é mais no meio autismo e TDAH. Então, por essa experiência ser mais nesse meio, eu vou falar mais desse meio, por causa de que é os meios que eu tenho mais experiência, mais conhecimento sobre, mais vivência sobre. Então, eu posso falar melhor sobre esses meios. Mas existe, por exemplo, esquizofrenia, borderline, que são duas formas de neurodivergências que são extremamente mal entendidas, como, por exemplo, sociopatia. Sociopatia também é extremamente mal compreendida. Sociopatia e psicopatia são extremamente mal compreendidas, são extremamente estigmatizadas. Pessoas psicopatas, por exemplo, são mais prováveis de sofrerem abuso do que serem abusadores, por exemplo. E então nós estamos lidando com uma situação onde existem muitas neurodivergências. Eu estou falando de autismo e TDAH porque eu tenho mais experiência nelas, mas
se alguém nos comentários depois quiser falar sobre a experiência com outras formas de neurodivergência, eu agradeço muito, sério, será muito bom. Hum, ah, sabe, lembrando que TDAH tem um certo apagamento com uma estereotipia muito forte, sim. Sim, sim, sim. Então aqui nós temos que lembrar como essas características vão se posicionar e se fazer. E por isso que eu falo assim, quando nós estamos colocando aqui, eu quero que apresentar como uma representação midiática falha, como uma representação midiática ruim pode causar as pessoas a verem essas coisas de forma mais preconceituosa, aumentando e compondo esses preconceitos que já existem. É claro que não é uma relação de uma via só. A mídia é assim porque o mundo é capacitista, mas a mídia torna o mundo de certa forma mais capacitista. A mídia capacitista cria imagens nas pessoas de que o capacitismo delas está certo, ou que elas devem, sabe, ou cria estereótipos capacitistas nessas pessoas. Da mesma forma que uma mídia queer, uma mídia que tem uma representação queer ruim, cria uma imagem ruim de pessoas queer. E essas imagens são muito importantes para como nós manifestamos essas relações. Temos que lembrar disso. Como nós manifestamos essas relações é extremamente importante. Como nós vemos, compartilhamos, nos relacionamos com essas mídias é extremamente importante. Sabe? Não é só sobre não é só sobre um ponto ou dois, é sobre muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Então, a apresentação aqui se forma como uma relação onde as pessoas se informam e são informadas pela mídia. E ao serem informadas pela mídia, essas pessoas necessariamente se tornam mais ou menos agressivas com relação ou hostis de alguma forma com relação a essas coisas que existem no mundo real. E aí nós temos que pensar como nós vamos nos posicionar quanto a isso. A representatividade é importante. Mas o que é uma neurodivergência? Vamos pegar o que é neurodivergência. Vamos lá, o que é a neurodivergência? Neurodiversidade. Se tu quer saber o que é uma neurodivergência, a variação natural no cérebro humano, cada indivíduo em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas. O termo foi criado em 98 pela socióloga Judith Singer, a Harvard Bloom, responsável por popularizar o conceito. A neurodivergência é uma boa explicação. Não, é uma boa explicação. Tipo, a neurodivergência faz com que certos indivíduos tenham um desenvolvimento neurológico específico. Assim faz com que eles encontrem um mundo de situações diferentes do esperado. Então, deixa eu colocar aqui. E isso vai se manifestar a partir de como nós vemos o mundo, de como nós nos relacionamos com o mundo. E aqui a neurodivergência se manifesta através dessas diferenças neurológicas de percepção. E essas diferenças neurológicas da percepção vão nos causar uma relação muito específica. Isso é importante. A neurodivergência o neurodivergente pensa diferente da pessoa neurotípica. Não estou falando que, ele tem diferentes perspectivas. Não, estou falando que, literalmente, o padrão de pensamento desta pessoa é diferente do padrão neurotípico. Uma pessoa neurotípica, por exemplo, em relação ao autismo, uma pessoa com autismo, ela hiperestruturaliza todos os pensamentos. Ela vai hiperestruturalizando, ela vai criando relações lógicas para estruturas sociais, por exemplo. Ela vai criando relações lógicas para estruturas cognitivas, por exemplo. Muitas vezes, a dificuldade de pessoas neurotípicas de lidar com pessoas autistas é por causa que as pessoas com autismo, elas têm muita dificuldade em entender conceitos como
ironia, sarcasmo. E eu falo por experiência, eu tenho uma dificuldade grande de entender ironia e sarcasmo, ao ponto de que o pensamento literal é uma das características muito importantes do autismo, porque na hiperestruturação que nós estamos falando, o autismo ele hiperestrutura cada forma de pensamento, cada forma de agir, de pensar, de se comunicar, sabe? E ao hiperestruturar coisas coisas que dependem de vários níveis de contexto, precisam de uma construção mental muito grande. Por exemplo, como eu faço hoje em dia? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu associo certas formas de falar e certos tons de voz logicamente a relações de sarcasmo e ironia e eu tenho dificuldade de diferenciar os dois. Então, tipo, eu associo alguns tons e quando uma pessoa está sendo sarcástica ou irônica e ela não está usando o tom de voz, eu não compreendo. Então, eu geralmente associo tons de voz de forma lógica. Então, o tom normal está sendo normal. E muitas vezes já foi usado contra mim. Por exemplo, a pessoa fala normalmente uma coisa que ela está dizendo sarcasticamente, mas eu não compreendo e eu entendo literalmente. Aí eu fico, ou eu me ofendo, ou eu fico tipo tentando explicar o que está acontecendo, que não era bem aquilo, que, sabe? Eu compreendo as coisas literalmente, como uma forma de neurodivergência. E essa forma de neurodivergência vai se manifestar diferentemente em cada pessoa. Cada pessoa vai ter suas próprias construções, mesmo para o autismo. Mesmo para o autismo, cada pessoa vai ter construções diferentes de como agir, pensar, do que se gosta ou não, porque no final do dia as pessoas com autismo são pessoas diferentes. E aqui a gente tem que lembrar que nessas neurodivergências, cada um vai agir, pensar, formar e se construir de formas distintas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma pessoa com autismo vai ter hiperfocos, por exemplo, vou pegar o hiperfoco em trens. Outra pode ter em dinossauros, outra pode ter na reprodução das formigas equatorianas do leste europeu, sabe? Eu juntei um monte de palavra, mas dá pra entender, tipo, às vezes nós estamos construindo uma realidade onde nossas diferenças formam personalidades e formas de agir muito específicas. Muito específicas, muito únicas. E ao serem muito únicas, nós temos que pensar sobre como isso se manifesta em cada um. Então não se pode comparar duas pessoas com autismo e ter falar, você é mais autista que ela. Não, as duas pessoas são autistas, elas só se demonstram diferentes por causa desses arquétipos que são formados socialmente através dessas ideias particulares. Enfim. Dessas ideias particulares. Enfim. Também temos que pensar e construir nossa ideia como uma forma de como isso se relaciona com a queeridade. Como isso necessariamente vai se relacionar à queeridade. Sabe? Como isso vai ser relacionado a como pessoas queer se relacionam. As neurodivergências são muito comuns no meio queer. É muito comum ter uma correlação muito grande entre pessoas queer e neurodivergentes. E
existe todo um campo de estudos, né? Existe, na verdade, todo um campo de estudos sobre como existe um link da neurodiversidade e ser LGBT. Não é bem um link, é como tem toda uma relação de como pessoas neurodivergentes existem em uma grande concentração de LGBTs nessas pessoas, principalmente queer. E isso, a explicação que eu mais gostei dessa explicação é que pessoas neurodivergentes já estão acostumadas a questionar e se sentirem alienadas pelas relações sociais. Logo, pessoas neurodivergentes que são LGBT têm uma forma de. Já têm uma base prévia para pautar as suas experiências e negar, por exemplo, ideias binaristas, transmedicalistas, que, que são ideias que manifestam-se nesse meio com bastante frequência. Sabe? São ideias que se manifestam no meio com bastante frequência. Então, quando nós vamos pensar sobre isso, essa ideia de que pessoas queer são neurodivergentes faz um sentido porque as pessoas neurodivergentes, já acostumadas a essa alienação, já tendo essa pauta prévia, podem ter, em alguns casos, uma facilidade maior de questionar as relações de gênero e sexualidade. Por causa que aqui nós temos que colocar o maior link entre queeridade e neurodivergência. É que ambas as pessoas, tanto pessoas neurodivergentes quanto pessoas queer, dentro da nossa sociedade capacitista e queerfóbica, ambas, apesar de serem formas diferentes, ambas são alienadas e marginalizadas. Ambas estão em uma posição, só que de formas diferentes, mas muito similares ao mesmo tempo. Então, elas são alienadas e marginalizadas, são colocadas no canto, são colocadas, jogadas para fora, excluídas. Essa exclusão social, essa mecanização da exclusão social, afeta as pessoas neurodivergentes de forma muito intensa. Uma exclusão, uma violência. Existe uma violência implícita. Muitas vezes, pessoas neurodivergentes não conseguem performar o que é esperado da masculinidade ou da feminilidade. E isso em si já também entra em uma intersecção de gênero. Existem expectativas de performance social que são cobradas e impostas muitas vezes pela violência. E pessoas queer, assim como pessoas neurodivergentes, são cobradas essa forma. Uma pessoa neurodivergente que não consegue performar a masculinidade ou a feminilidade de forma muito clara ou performa, mas performa de forma errada, é lida como queer. Ela é lida como uma pessoa queer muitas vezes. Ela é lida como uma pessoa gay, como uma pessoa lésbica, como uma pessoa bi, como uma pessoa diferente da sociedade. Considerando o quanto a homofobia e o capacitismo estão embrenhados na nossa sociedade. E considerando como muitas vezes pessoas neurodivergentes são castadas como estranhas, sabe? Que devem ser deixadas de lado e não devem se interagir com. Essas relações se manifestam de forma de exclusão, violência, bullying. E isso não pode ser aceito simplesmente. A queeridade, a neurodivergência, é muito interligada. Ao meu ver, pelo menos, quando nós falamos interligado, não quer dizer que seja a mesma coisa. Existem pessoas queer neurotípicas, obviamente, e existem pessoas neurodivergentes que não são queer, obviamente. Eu não estou falando que é a mesma coisa, mas existe uma correlação entre as experiências e relações da neurodivergência e da queeridade. E essas relações dessas experiências e dessa marginalização vão se concentrar e se manifestar de forma específica para cada indivíduo. Vai depender do meio. E existem outras interseccionalidades também. Raça, por exemplo.
Pessoas neurodivergentes negras são mais improváveis de serem diagnosticadas com a neurodivergência. Pessoas neurodivergentes brancas são mais prováveis de serem diagnosticadas pelo sistema médico por essas neurodivergências. E essa relação é muito importante. Existe um racismo muito embrenhado também na neurodivergência. Um racismo de como as pessoas brancas neurodivergentes são tratadas diferente de pessoas negras neurodivergentes. De como, por exemplo, a neurodivergência ela também é afetada por classe social. Pessoas pobres e neurodivergentes e pessoas ricas e neurodivergentes têm graus de suporte para aquilo muito diferentes. Uma pessoa rica pode ter acesso a médicos, a clínicas especializadas, ele pode ter acesso a todo um time que vai facilitar a sua socialização e a sua integração e o seu acolhimento social, enquanto pessoas pobres não terão, o que dificulta. A socialização dentro destes meios é necessária. Nós estamos falando de um processo de socialização, sabe? Nós estamos falando de um processo de socialização, sabe? E esse processo ele é necessário para que essas pessoas se integrem no meio. E essa integração ela é necessária tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente social, quanto no ambiente de trabalho, quanto em todos os ambientes. É claro que também existe uma correlação entre, por exemplo, preconceito trabalhista e, por exemplo, capacitismo. O capacitismo se forma de maneiras cruéis no ambiente de trabalho. Sabe? O ambiente de trabalho é cruel dentro daquele capacitismo. Sabe? Existe um capacitismo real, cruel, dentro do ambiente de trabalho. Uma necessidade de que você cumpra tarefas que são pesadas para a maioria das pessoas, e ao serem pesadas para a maioria das pessoas, pessoas com neurodivergentes acham aquelas tarefas excruciantes. Existem uma forma de tarefa excruciante. E aí você pergunta, não, mas o diagnóstico vai melhorar a sua vida? Em alguns casos melhora, em outros não. Diagnósticos muitas vezes são usados contra as pessoas, para negá-las autonomia, para, tipo, interná-las, para negar a autonomia social delas. Eu já conheci uma pessoa que estava namorando e a mãe queria utilizar o diagnóstico de autismo do namorado da pessoa para colocar ele numa clínica para ter controle sobre ele. Sabe, existem relações onde um diagnóstico. Por isso que eu não, por exemplo, culpo alguém que queira se autodiagnosticar. Existem relações perfeitas em situações onde um diagnóstico pode te causar malefícios. Muitos empregadores podem não querer empregar uma pessoa com diagnóstico de autismo ou TDAH. Muitos lugares podem não ter as adequações apropriadas para isso. E ao não terem essas adequações apropriadas, muitas vezes essas pessoas são negadas relações básicas, como, por exemplo, direito a trabalho, direito a, sabe, por exemplo, você tem que trabalhar para viver no nosso mundo capitalista de merda. O capitalismo é um saco, mas você tem que trabalhar. E muitas vezes você é negado um trabalho porque você tem autismo e TDAH. O sistema médico também é um horror. O sistema médico é capacitista, transfóbico, é tudo isso. E se você for uma pessoa neurodivergente, passar pelo sistema médico pode ser excruciante. Existe muito capacitismo ainda. A galera ainda usa muito termos ensimesmados, sabe? Termos dos anos 80, termos que não se aplicam mais às relações atuais. A ideia de que pessoas autistas são que ficam focadas no seu próprio mundinho, ela não é verdade. Pessoas autistas têm um problema. Pessoas autistas têm esse problema de que as pessoas veem elas só ficam no próprio mundinho. Não, elas têm consciência do mundo, sim. A ideia de ensimesmamento, que é muito colocada nos médicos ainda hoje, é extremamente capacitista e errada. Ela é só errada. Sabe? A pessoa autista não gosta de se relacionar. Sim, pessoas autistas podem gostar de se relacionar
Sim, sabe? E aí o que que acontece? Pessoas com TDAH. Então, você conseguir um diagnóstico pode ser tanto libertador quanto uma coisa problemática. Ter o diagnóstico provar, gente, eu tenho autismo, tá aqui o meu diagnóstico. Você tem uma prova de que aquilo que você está sentindo, de que você sabe que é verdade, que você sempre soube aquela prova. Isso pode e muitas vezes é libertador. Você saber, se você entender o que você tem, você se conhecer é libertador. Ao mesmo tempo, eu não culparia ninguém que não quisesse ter por diversos fatores. Como eu disse, abuso, capacitismo no sistema médico ou falta de dinheiro. Um diagnóstico de autismo pode custar até R$ 5.000. Sabe? Um diagnóstico de autismo pode facilmente custar até R$ 5.000. Pode facilmente custar muito dinheiro. Sabe? Então, quando nós estamos falando das relações entre pessoas com neurodivergências e pessoas queer, nós temos que lembrar que essas relações são mais do que apenas paralelos. Existem intersecções. O sistema médico, o sistema médico que está atrasado muitas vezes demora, e quando não demora é caríssimo para pessoas queer e para pessoas neurodivergentes. O preconceito social, isolamento, alienação que existe dentro desses meios também é uma relação que é muito próxima. Existe também uma relação muito essencial de como é exigida a performance social, a performance de gênero. O conceito de mascaramento, que é um conceito que pessoas autistas usam para quando elas estão se mascarando socialmente. Elas se colocam uma máscara sociável, uma máscara normal, normativa. Essa máscara normativa é utilizada para que as pessoas neurotípicas não estranhem. É tipo, basicamente uma máscara que se coloca para performar a normatividade. Não é tão diferente do conceito de estar no armário, de que você coloca uma máscara todos os dias da sua vida para que você performe a cisgeneridade, a heterossexualidade, para que as pessoas não notem que você é queer. E essas máscaras, que sabe, esse conceito de mascaramento é um paralelo muito próximo com o conceito de estar no armário. Sabe? Esse negócio de performar a normatividade, performar a neurotipicidade, performar coisas que são esperadas de você em vez de você só poder ser você mesmo. Sabe? E aí existe toda essa relação. É claro, também podemos falar sobre relações de como essas questões se vão se manifestando, de como você nesses meios. Hum, máscaras. Eu ouvi falar, sim. Tecnicamente eu tenho que performar isso todos os dias ainda. Não, eu entendo. Isso é uma relação muito comum. Nós temos que performar a neurotipicidade, performar a heteronormatividade, a cisnormatividade. E essa performance cansa, desgasta, porque é um teatro feito todos os dias, ao ponto de que às vezes a máscara se torna confortável, sabe? A máscara se torna uma relação de conforto. Nós estamos falando de uma experiência onde você ter, demonstrar suas estereotipias em público pode ser olhado com estranheza, com olhares de agressividade, de alienação. Eu tive muito isso na escola, eu performava muitas estereotipias na escola. Eu tinha muitos que chamavam de tiques e eu fui muito zoada, sabe? Eu fui muito zoada na escola por causa dos tiques nervoso, sabe? Eu tinha muitas estereotipias, ainda tenho. Só que hoje em dia eu consigo mascarar melhor. Com o tempo, a lógica, com o tempo e lógica e outras formas de coping eu fui conseguindo, sabe? E essas performances são exaustivas. Elas são exaustivas, elas são difíceis, elas são ferramentas dificultosas de se fazer.
É claro, nós temos que pensar em como tudo isso vai se manifestar e como tudo isso vai construir essas relações com dentro da pessoa e fora. O capitalismo ele não foi feito para entender a diversidade, ele foi feito para transformar a diversidade em produto e o que não puder ser feito em produto será apagado. Neurodivergências não podem ser produtos, você pode vender coisas e tudo mais para pessoas neurodivergentes, mas a neurodivergência em si demonstra uma necessidades que contrastam com o capitalismo, que contrastam com o meio de produção capitalista, que contrastam com o neoliberalismo. Por causa que a neurodivergência requer adaptações de melhoria social, menos trabalho, menos esforço, mais, sabe, compreensão, melhores redes de auxílio, tanto médicas quanto sociais, quanto familiares, para evitar abuso, por exemplo, relações de abuso. E isso necessariamente contrasta com o modo capitalista. Se você é neurodivergente, o que te faz mais miserável é o sistema capitalista. É claro que você pode ter outras relações, eu brinco, mas outras coisas que podem causar, serem mais diretas, abuso, por exemplo. Mas o sistema capitalista, ele literalmente permite todo o resto. Pessoas neurodivergentes terem redes de apoio são necessárias. Da mesma forma que pessoas queer terem meios de apoio necessário. Nós precisamos criar redes de apoio interseccionais e mútuas de forma abrangente e completa. Nós precisamos criar estas redes para que, neste contraste que nós temos com o sistema do capital, por causa das nossas necessidades, nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. E essa qualidade de vida é uma forma muito baixa de se colocar, tipo, a nossa necessidade. Nós temos necessidade. E necessidades específicas. Nós temos necessidades. E essas necessidades não conseguem ser atendidas por um sistema que procura lucrar em cima dessas necessidades. Porque, claro, se você for rico, você consegue suprir essas necessidades. Mas se você não for, essas necessidades necessariamente vão ser exploradas, predadas pelos sistemas do capital. Redes sociais, loot boxes nos jogos são, por exemplo, necessariamente feitas para serem são necessariamente feitas para serem predatórias para pessoas neurodivergentes. Sabe? Redes sociais são feitas para serem predatórias com pessoas neurodivergentes. Por causa que o capitalismo cria essas redes sociais e é o capitalismo criar essas redes sociais, o capitalismo preda nas pessoas mais vulneráveis, aos mecanismos dessas redes sociais. E as pessoas mais vulneráveis são pessoas que já estão isoladas socialmente devido a essas características. Loot boxes, por exemplo, são predatórias para pessoas, por exemplo, com TDAH. Elas ensinam um processo de endorfina, de cores e tudo mais. Todo o processo das loot boxes, por exemplo, em jogos de videogame, é feito para predar. Predatório. Claro que tem drogas também. Drogas são predatórias em pessoas neurodivergentes. Porque as pessoas neurodivergentes pensam diferente e é claro que ao mesmo tempo elas também são alienadas pela estrutura social construída pelo capital, pelo poder e pela hierarquia. E o que eu queria mostrar aqui, o poder e a hierarquia, eles como são sistemas que são feitos contra a diversidade. A divergência na neurodivergência contrasta com o poder. E o poder tenta apagar, tenta cooptar, tenta dominar estas relações para que essas relações não afetem
a sua realidade. E o que eu quero dizer é, a diversidade contrasta com o poder. O poder tenta ser monolítico, impositório e único. A diversidade tenta divergir, tenta ampliar, tenta construir, tenta, sabe, construir, muitas vezes conflitar entre si. Essa diversidade humana de formas, de estruturas de pensamento, de culturas, sabe, de como nós agimos, de como nós gostamos, de como nós desejamos uns aos outros, essa diversidade humana, ela contrasta com o poder. Por isso que a neurodivergência contrasta com o poder. Porque, da mesma forma que as relações queer contrastam com o poder, esse poder tenta dominar. E a neurodivergência tem necessidades que contrastam com essa dominação. É claro que o poder pode dar, não, nós vamos dar todas as coisas, mas, novamente, da mesma forma que direitos são concessões, isso também seriam concessões. São concessões físicas. Então, são concessões de um poder a um povo. Enfim, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Discordâncias, acordâncias, recordâncias, relevâncias? Lembrei de alguém falou uma vez que muitos problemas de neurodivergência são quase inexistentes antes do industrialismo. Sim, sim. Eles são... Sim, isso é verdade. Esses problemas neurodivergentes são construídos pelas relações do capital moderno. Então, por causa de coisas como fábricas, como mecânicas, como as relações de hiperpadronização, pessoas neurodivergentes muitas vezes precisam de espaços, de contato com o ar, contato... E as próprias escolas foram feitas ao padrão de fábricas. A gente tem que lembrar que as escolas em si foram feitas ao padrão das fábricas. Então todo mundo foi se fabricalizando, vamos dizer, vamos industrializando. Todas as relações sociais se industrializaram. Então as pessoas neurodivergentes precisam de espaços que não são os mesmos. Então sim, isso eu concordo com essa fala, sabe? O que acha do Rick Sanchez e a Reagan Ridley como representatividade autista? O Rick Sanchez, eu não gosto muito dele, mas é por causa que ele não é bem uma representatividade autista. É claro que ele pode ser interpretado como tal, e obviamente ele tem essas relações, mas o Rick Sanchez, eu vejo ele muito mais como uma ideia de um... Ele é um cara miserável, sabe? Eu não vejo ele tanto quanto autista. A Reagan Ridley eu acho ela bem interessante, porque a Reagan Ridley, deixa eu colocar aqui, ó. Ela tem estereotipias, ela tem pensamento hiperestruturado, ela tem, sabe, ela é literalmente um autistic disaster que o pessoal chama, que ela tá muito tentando performar a normatividade, sabe, enquanto ela gosta muito enquanto ela gosta muito enquanto ela gosta muito, sabe, enquanto ela gosta muito das relações, sabe, eu não posso ir muito baixo não, porque tipo, ela gosta muito, ela tá literalmente tentando, sabe, ela tá tentando performar as coisas desesperadamente. O Rick Sanchez eu não posso falar tanto assim, porque eu não vi depois da segunda temporada. Rick e Morty ficou meio, sabe? Na primeira e na segunda temporada eu não vi tanto assim uma representação autística, viu? No caso, o próprio Rick and Morty confirma que o Rick é autista. Sim, sim, eu entendo, mas eu não vi depois, não posso falar nas próximas temporadas. É mais que, tipo, uma relação. É menos que, tipo. Eu não sei. A primeira e a segunda temporada parece bem menos. Parece mais, tipo, viu, ele é autista, sei lá, parece uma.
Eu não vi as próximas temporadas, eu só vi a primeira e a segunda. Então eu não posso falar. A Regan Ridley eu acho ela bem interessante. Ela é uma catástrofe, coitada. Ela é uma catástrofe, coitada. Eu me identifico. Ela é uma catástrofe total. Eu me identifico. Enquanto ela tá tentando performar a normatividade desesperadamente. Enquanto ela desesperadamente tenta performar a própria normatividade do mundo. Ela acaba se embananando toda. E entrando numa bagunça e depois de bagunça. Sabe? Eu acho. Então é mais isso mesmo. Deixa eu ver. Ela tá tentando o melhor dela. Ela tá tentando o melhor. Tentem ser o melhor, pessoal. É isso aí. Ai, ai, ai. Gente, então é isso por hoje. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. E. Tchau, tchau.